Bom, gente, boa tarde. Novamente, nesse espaço aqui de diálogo digital, diálogo online, para a gente compartilhar as nossas angústias desse tempo, compartilhar também as avaliações que nós temos feito e que a sociedade tem acompanhado e também tem feito as suas avaliações das medidas adotadas pelos municípios, pelo Estado, pelo país, em especial, hoje, tratando daquelas populações mais vulneráveis, mais empobrecidas, do povo excluído e que precisa de proteção social, precisa de acolhimento do Estado, de auxílios, de apoio. E a gente vai conversar hoje com Maria Luísa Quaresma, Vacari, não é isso, Maria Luísa? Ela daqui a pouco vai se apresentar. E ela é assistente social e tem um conhecimento sobre a rede de assistência, as articulações da proteção social no município, também as diretrizes das outras instâncias, as diretrizes nacionais do serviço social, e pode compartilhar conosco e oferecer informações, orientações, também avaliações sobre o que está acontecendo e o que a gente pode cobrar, sugerir e propor para o município avançar nas suas medidas e proteger a população mais excluída. E eu queria trazer como informações, iniciais, como a gente sempre tem feito, os dados concretos, oficiais, de como está a pandemia do coronavírus, em especial no Brasil e aqui em Macaé. Aqui no município, nós já chegamos a um número de 14 mortes, são 175 casos confirmados de coronavírus, e os números no centro de triagem, que é ali onde é o Centro de Saúde Jorge Caldas, na praça, aquele centro de triagem tem recebido muita gente preocupada para fazer as avaliações iniciais, para passar pela primeira triagem, literalmente, dos serviços de saúde, para entender quais os encaminhamentos devem ser adotados. De ontem para hoje, as últimas 24 horas, 86 atendimentos, até que diminuiu um pouco dos últimos dias, que estava com uma média de 110 a 150, que foi um ponto muito alto de atendimento nesses últimos dias. E vale dizer que em um mês, do primeiro caso, de primeira morte de Macaé, em Macaé, até hoje, a gente no primeiro mês aumentou bastante o número de óbitos, e os estudos, inclusive da UFRJ, consideram que Macaé está com uma letalidade, uma agressividade que leva à morte desse vírus 50% maior do que a média no Brasil. E isso nós não estamos conseguindo testar todo mundo ainda, os números ainda são subnotificados, ainda está difícil ter o diagnóstico completo, concreto, para virar uma luz para as ações, para as medidas a serem adotadas. Então, no Brasil, vocês devem estar acompanhando, apesar de todos os esforços, as trapalhadas do presidente da República para desviar o foco, para desviar as informações, o Brasil tem sido um país que o mundo agora volta o olhar para cá por conta da curva que tem subido. E nós, hoje, já temos mais de 7 mil mortos, quase 103 mil infectados, mais de 100 mil infectados, e existe uma tendência, se não forem respeitadas as medidas, se não forem adotadas as restrições adequadamente, existe uma tendência do Brasil ultrapassar os países da Europa, Itália, França, Espanha, que nos chamaram muito a atenção com os números de mortes. E ontem
o especialista que tem sido muito ouvido, o Ítalo, né, o Ítalo Lamarindo, ele diz, inclusive, que há expectativas do Brasil chegar próximo ao que foi os Estados Unidos se nós não recuarmos nas medidas, se nós não avançarmos nas medidas e a população recuar no desrespeito às medidas. Bem, eu vou chamar a Maria Luísa aqui, e ao mesmo tempo que ela vai entrando aqui na live com a gente, queria registrar que é muito triste hoje a notícia do falecimento do Aldir Blanc, né, que é um compositor e que nós conhecemos muitas músicas do Aldir, mas uma das mais famosas, que foi eternizada na voz da Elis Regina, que é uma composição dele na parceria com João Bosco, O Bêbado e o Equilibrista. O Bêbado e o Equilibrista começa falando que caía à tarde feito um viaduto. E o viaduto é aquele viaduto ali viaduto Paulo de Fronten, elevado Paulo de Fronten, no Rio de Janeiro, que caiu no período da ditadura porque os materiais que foram comprados foram materiais muito mais baratos que aqueles encomendados e pagos. Então, é muito simbólico a tragédia naquela época da ditadura, que era um milagre econômico e que tudo eram obras muito grandes, muito caras e muito poderosas, matou 40 pessoas e foi um dos símbolos da corrupção na era da ditadura militar e que nós precisamos refletir o que está acontecendo hoje das pessoas pedindo ditadura por conta do combate à corrupção. Desculpa, Fernando, não é Ítalo, é Átila. Eu troquei o nome aqui, é o Átila Lamarindo, que trouxe os dados, e ontem ele fez uma live, está disponível no YouTube, com muita informação importante. Então, eu vou escrever hoje para o portal que o nosso amigo cartunista, chargista, enfim, desenhista, Rômulo, ele tem articulado aqui, mas que é Portal Fato, eu vou mandar o texto para ele daqui a pouco, que relaciona a morte do Aldir Blanc com essa turma pedindo a volta da ditadura, do AI-5, com um argumento mentiroso de combate à corrupção. Então, hoje vai estar lá no portal Fato, hoje à noite, esse texto. E agora há pouco, Maria Luísa, desculpa estar alongando um pouco aqui, é rápido, vou dar uma outra notícia triste, que faleceu também, na verdade, ele suicidou-se, um ator muito, muito conhecido por nós, que estava com uma idade já avançada, mais de 80 anos, e muito deprimido por conta de como os idosos estão sendo tratados no Brasil, como que os idosos estão sendo considerados, ou seja, pode morrer idoso que não faz diferença. Essa é uma lógica que tem sido, infelizmente, propagada por alguns setores. Aos 85 anos, o ator Flávio Migliaccio. Flávio Migliaccio, ele participou de vários momentos aí na TV, é muito conhecido. Se vocês olharem as notícias, vocês vão perceber quem é o Flávio Migliaccio, que foi, infelizmente, mais um que morre no meio dessa confusão em que nós estamos enfrentando, né? Então, bem, Maria Luísa, obrigado por estar aqui com a gente. A gente tem feito esse esforço de dialogar com as pessoas, de conversar com as pessoas sobre o que a gente está vivendo, o que a gente está entendendo desse tempo e, principalmente, o que a gente pode fazer para superar esse momento e nos transformar em alguma coisa melhor do que nós somos, né? Enquanto sociedade, enquanto pessoa, enquanto humanidade, né? Enquanto criação divina, mas que nós estamos vivendo um tempo de uma crise profunda na saúde, na concepção de sociedade e também, como desdobramento, uma crise econômica que tem demonstrado ainda mais crueldade contra o povo mais pobre. E é isso, mais ou menos, que a gente vai conversar aqui, né, Maria Luísa? Eu queria que você se apresentasse já, fizesse uma saudação aí para a turma e te agradecendo de novo por estar aqui com a gente. Fica à vontade.
Alô, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, que acabei de. O ruim do celular é porque eu acabei uma ligação, uma tentativa de ligação aqui, e não sei, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tranquilo? Tá, eu não estou ouvindo ninguém. Não estou te ouvindo, Marcelo. Perdi o áudio. Pode falar, Maria Luísa, se apresenta para nós. Então, hoje, né, você agora coloca, né, essa questão dessa perda aí, né, que foi também de um ator. Vou tentar colocar o fone e ver se eu consigo ouvir você, porque eu não estou te ouvindo. Uhum. Oi, fala alguma coisa. Oi, Maria Luísa, agora ouviu? Oi, não, continuo não te Nada? ouvindo. Vamos lá. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo bem. O ruim do celular Continua falando. eu não tô... Continua falando que nós estamos te ouvindo. Eu estou fazendo leitura labial, tá bom? Porque meu tempo de acessibilidade, pelo menos, está servindo para isso, né? A gente fica recebendo ligação de telemarketing o tempo todo, te oferecendo todo tipo de coisa que você não precisa, né? E isso atrapalha a beça, né? Eu não consegui fazer pelo computador, meu neto estava em aula, estamos reinventando, né? Novas formas de possibilidade, eu acabei tendo que fazer pelo celular e, infelizmente, essa ligação aqui, eu perdi esse áudio. Vamos ver se alguém consegue me ajudar aí. Uhum. Enfim. Então, meu nome é Maria Luísa, eu sou assistente social, né? Sou servidora pública, já vai fazer 31 anos, né? A minha primeira matrícula eu já me aposentei ano passado, né? Continuo atuando na segunda matrícula. E essa questão dessa pandemia, eu acho que no Brasil a gente foi pego um pouco de surpresa, vamos dizer assim. A gente começamos a ouvir essas notícias, mas o Brasil tem uma característica, né, dentre muitas, de começar o ano meio que março, né? A gente começa o ano um pouco depois, né, de todo mundo. E a gente, enfim, foi sendo pego de surpresa ainda no ano começando, né, pós-carnaval e tudo mais. Mas as primeiras notícias da chegada dessa questão, dessa pandemia no Brasil, preocupou muito quem é da área como eu, né, como da área de serviço social, porque a gente entende esse abismo social, né, como diz o crioulo, em que a gente vive, né? A gente tem um país extremamente desigual. Não dá para ter uma fala só para todo mundo, né? A gente, quando você vai atualizando esses números, eu fico pensando nesses números, 7.000 mortos, num país que são muitos países num só, né? São muitas possibilidades numa só. E do quanto que essa pandemia está revelando isso, né? Pode ser que a gente consiga aí, a partir de tudo isso, a partir dessa dor gigante que está sendo, né? A gente consiga ressignificar um pouco aquilo que a gente considera como país, como fazer, inclusive, começar a criar um projeto de país, né? Que eu creio que a gente não tenha. Maria Luísa, você continua sem me escutar? Continua não me ouvindo? Eu continuo não te ouvindo. Tá. Então... Eu vou tentar vir pelo computador aqui. Tudo bem, mas a gente pode ir conversando pelo chat aqui do lado, pela conversa ali do lado. Não sei se você consegue acessar. Aqui diz que está todo mundo me ouvindo, mas eu não te ouço. Que estranho. Mas vamos... É uma grande pena. Eu não ouço você. Mas nós vamos conseguir, calma. Isso. Então, qual é a sugestão aqui, Maria Luísa e todo mundo, né? É que a gente saia um pouco aqui rapidinho e retorne de novo, já com Maria Luísa falando para a gente. Só ela? Então, Maria Luísa sai. Isso. Maria Luísa sai um pouco e a gente retorna com ela para ela poder
entrar com o áudio direitinho, nos ouvindo e falando para a gente. É isso, é melhor, né, gente? Acho que esse é o melhor método. E enquanto Maria Luísa se ajusta, eu acho que também tem algumas outras informações no lado positivo dos avanços, da organização das pessoas, dos governos, das instituições, para dar conta de enfrentar essa pandemia, em especial na identificação da doença, no diagnóstico da doença. Eu recebi uma informação agora cedo de que está muito bem encaminhado, muito bem avançado o diálogo entre o poder público municipal, a Prefeitura de Macaé, a UFRJ e algumas instituições, ou algumas outras instituições, se não me engano, instituições privadas de saúde e uma articulação de empresas ligadas ao setor de petróleo, para que Macaé amplie a capacidade de fazer os testes, né? Então, isso nós vamos estar também esperando aí as divulgações oficiais, os desdobramentos, mas me parece que teve um avanço considerável e que nos próximos dias Macaé já deve ter essa condição de melhorar o seu diagnóstico para garantir luz a toda essa situação, para que as medidas possam ser medidas mais acertadas, mais firmes, inclusive no que precisa ser firme, e melhor diagnosticadas, melhor adotadas. Então, isso é um avanço importante. Eu tenho sido um entusiasta dessas conversas, dessa interlocução. Eu construí, em alguns momentos, caminhos para que, se não conseguissem apenas com esses setores e precisassem também de recursos disponibilizados pela Câmara de Vereadores, eu já tinha conseguido avançar nessa conversa com alguns vereadores, com o próprio presidente da Câmara, com o líder do governo, com vereadores da oposição. Então, é um avanço. Eu estou esperando, de alguma forma, isso estar oficial, né, e a gente ter condição de divulgar. Eu ainda não tenho essa confirmação oficial, mas deve sair aí nos próximos dias, talvez nas próximas horas. Maria Luísa, me ouve agora? Agora consegui. É porque no meio da nossa conversa, um 021 me liga. Eu bloqueio, milhão. É horrível, É o tempo todo alguém querendo me vender alguma coisa, né? E aí a gente está dizendo, não quero. No que eu recusei a ligação, o som foi embora. Agora eu consegui voltar aqui pelo computador, ficou melhor. Isso. Você se apresentou e eu te interrompi, eu ia te interromper para te perguntar também, para comentar, que nós já estávamos vivendo. Na verdade, o Brasil sempre teve uma questão social, de pobreza, de exclusão, muito grande, né? Sempre foi um problema histórico no Brasil. Nós tivemos um período de amenizar um pouco essa realidade e nós já estávamos há alguns anos, há pelo menos 3, 4 anos, avançando o nível de pobreza, o Brasil voltando a ter realidades de fome, de moradias de rua, né, moradores de rua, população de rua aumentando, e o desemprego como uma marca que ninguém conseguiu, com as mágicas econômicas, superar essa realidade. Pelo contrário, tem se aprofundado. Como que você vê? Você estava dizendo que a chegada do corona nos pegou com muita surpresa. Para esses mais pobres, a gente não tem dúvida de que a surpresa é ainda mais dolorida, né, Maria Luísa? Não, com certeza. Isso que você vem falando, né? Brasil é um país historicamente extremamente desigual, né? A gente tem aí uma história de colonização, né? De exploração e de extermínio da população originária, né? A questão da escravidão, em que não foi um processo todo, que não houve nenhum tipo de reparação, nenhuma preparação para essa população escravizada, né? Que foi jogada à sua própria sorte. Nós temos, assim, a história do Brasil é uma história de extrema desigualdade,
né? E que há uma aposta nessa desigualdade, há um investimento, inclusive, nessa desigualdade, né? E, assim, a minha narrativa de 2016 é de golpe, né? Nós vínhamos num processo de políticas de transferência de renda, eu já vi colegas aí que se colocaram, né? Eu já vi alguns comentários que podem falar muito melhor do que eu sobre isso, né? A gente vinha num processo de uma tentativa de que fizesse, né, que essa população historicamente excluída, né, abandonada, conseguisse acessar e um avanço na implementação de políticas públicas de garantia de direitos. A gente vinha nisso. O golpe de 2016, ele interrompe isso de uma forma absurda, e a gente já vinha falando sobre isso, né? Tanto é que essa proposta de uma reforma trabalhista, atingindo em cheio, né, direitos trabalhistas tão duramente conquistados, que ainda nem tinham sido, né, efetivamente conquistados, políticas de proteção, né, aquilo que a gente chama de um colchão de proteção social, para você minimamente estar atendendo a esses mais pobres. Ela foi sendo, são 4 anos aí de ataques mesmo, né, ao funcionalismo público, em que a gente vem sendo aí, né, atacados. O funcionalismo público é a possibilidade da manutenção da frequência da implementação dessas políticas. Na verdade, quando eu falo assim dessa surpresa, e aí a gente já apontava para isso, que as populações mais vulneráveis, né, a gente tem um nível, vamos dizer, de informalidade no trabalho que ainda não se calcula, porque a gente não tem um governo federal preocupado com isso, né? Então, a gente foi pego um pouco de surpresa, vamos dizer assim, talvez porque eu não estava ouvindo bem, mas esse momento do ano, vamos dizer assim, um ano ainda engrenando, e a gente já entra com uma série de medidas restritivas, né, de um país absurdamente desigual, né? Então, a gente já sabia que essa população ela ia ser, em todos os níveis, né, mais afetadas, porque já vinham sendo, né? Eu tenho um relato de amigas, de colegas que trabalham na assistência, de uma enorme dificuldade de cadastramento no Bolsa Família, né? Na questão da maior burocracia, no sentido de se conseguir benefícios como o BPC, né? Eu acompanhei alguns casos em que, assim, era de ficar em análise 6 meses, casos que estavam ali postos, né? E exigências malucas. Existe aí, para mim, né, uma perversidade, né, quando você coloca para uma população extremamente pauperizada, que ela tem que acessar um aplicativo, né, uma população com um nível de escolaridade baixíssimo, e você fala que ela tem que acessar um aplicativo para poder acessar um direito, né? Porque os nomes são errados, auxílio emergencial é um nome ridículo, auxílio é um nome ridículo, né? Devia ser o direito, a possibilidade de uma pessoa sobreviver, né? Num momento como esse, em que nem a informalidade é possível, né? Muito pouco, a informalidade ela é até pouco possível para algumas pessoas. Aí as pessoas falam assim, mas tem um sistema de entrega, daqui a pouco não tem o que entregar de tanta gente que tem. E tem gente que está, inclusive, alijada até disso, até do objeto, moto, bicicleta, ele está alijado de tudo isso. E é para esses que a gente vai ter que estar olhando com mais firmeza e tentando ampliar essas vozes, entendeu? Porque eles ficam perdidos ali no meio dessa vivência da luta de cada dia. Né? Maria Luísa, eu esses dias até compartilhei aí nas redes uma notícia, uma reportagem se não me engano, foi do El País, mas depois eu compartilho de novo para a turma aí, falando daqueles trabalhadores dos serviços essenciais, né? Então, o motorista de ônibus,
o mototaxista, na verdade, o motoboy que entrega comida, o padeiro, o cozinheiro dos restaurantes que ainda continuam fazendo os serviços de entrega, de delivery, enfim, as várias pessoas desses serviços essenciais que tradicionalmente são tratadas de forma desvalorizada, nesse momento, eles são ainda mais invisíveis. E aí a matéria dizia que os trabalhadores essenciais são invisíveis. Aí eu compartilhei com aquela frase do Saint-Exupéry, sei lá o nome direito daquele lá, aquele rapaz, mas do Pequeno Príncipe. Isso, do Pequeno Príncipe, que fala que o essencial é invisível aos olhos. Isso está ficando muito descarado, né? Como que essas populações, e são populações trabalhadoras, mas você imagina o padeiro, né, que o quanto não sofre e o quanto não é desvalorizado. Agora, junto com isso, tem alguns auxílios que são criados, e aqui em Macaé tivemos 2 iniciativas. Um é um auxílio às famílias das crianças que estão com as aulas paralisadas, com uma lógica, que aí a gente pode até dialogar em algum momento sobre essa lógica de que a merenda escolar pode ser substituída por um auxílio de R$200. Eu tenho algumas ponderações, mas acho que era uma reivindicação da sociedade, precisava ser atendido. Então, teve esse auxílio e o outro auxílio de R$800 aos trabalhadores do comércio, que eu acho justo, acho necessário também, importante. O comércio é um setor econômico fundamental para a nossa cidade, mas me fez assim, me deu muita dúvida, me criou muita interrogação a desarticulação do Sistema Único de Assistência Social aqui em Macaé, do CRAS, da proteção social, dos CRAS, por exemplo, e do CREAS. Por que não se tentou articular essas importantes ferramentas do poder público, esses equipamentos públicos, para que esses auxílios estivessem integrados a outras políticas, para que essas famílias não continuassem invisíveis? E aí, a pergunta é assim, por que não utilizaram o CRAS? E eu vou só acrescentar que dos 40 mil estudantes na rede pública municipal, só 12 mil e alguma coisa fizeram a inscrição, reivindicaram. Com todos os problemas do sistema e da distribuição, você hoje não tem nem 4 mil que conseguiu receber os R$200. E no sistema do comércio, foram menos de 500 pessoas beneficiadas. Então, ainda há em Macaé um mapa gigantesco de gente invisível para esses auxílios. Como que a gente podia ver os CRAs ajudando a articular isso? O que você pensa, Maria Luísa? Olha só, eu brinco com as meninas que eu falo que eu tenho muitos lutos, né? Um deles é de não estar na assistência, né? Por 1000 motivos. Eu não vou colocar aqui. Mas quando veio essa notícia, né, do benefício, né, dessa ajuda, desse auxílio aos estudantes, né, dos alunos da rede pública municipal, eu troquei com uma colega que trabalhou, né, nessa área da educação, porque o assistente social ele é um profissional genérico, mas a gente se insere nas diversas políticas, né? E tem políticas que eu não domino, porque eu nunca trabalhei. E aí eu colocava isso, mas, assim, todo aluno vai ter direito. De que forma não seria melhor a gente focar naqueles alunos que efetivamente estão numa situação de extrema vulnerabilidade? Porque, assim, a gente briga por uma educação universal, né? Sim. Então, assim, eu sou aluna de escola pública praticamente a minha vida inteira, e eu acho que a gente tem que valorizar o ensino público, e ele tem que ser universal. Mas a gente sabe que tem crianças em que esses R$200 não vai fazer tanta diferença, e a gente sabe que tem famílias e crianças que esses R$200 vai ser a garantia de minimamente, né, alguma coisa.
Que, aí ela diz, bom, mas a gente não tem esse tempo de fazer esse levantamento, né, de fazer essa procura. E eu falei, bom, então tá, agora sim, essa notícia não tinha, né, desses percentuais, eu efetivamente, eu vi a dificuldade, acompanhei no noticiário a dificuldade de algumas famílias acessarem isso, porque aí volto, assim, uma discussão que eu tive no grupo de Serviço Social da Saúde, da forma como foi feita, você tem que entrar na internet, a gente sabe que as pessoas não dominam a tecnologia, que para quem tem escolaridade menor vai ser muito mais complicado, né? A gente tem outras questões aí, e aí isso é uma coisa. Né? A outra coisa, quando você fala em relação aos equipamentos da assistência, né, que você está falando aí dos equipamentos de proteção básica, primeiro que eu sou uma profissional que eu acho que a gente só trabalha em rede. Então, eu também me assusto quando a gente não vê as políticas conversando, né? É uma das coisas que a gente sempre tenta trabalhar nesse sentido. Vamos trabalhar em rede. O que significa trabalhar em rede? É trabalhar de forma compartilhada, né? É compartilhar esse cuidado, né? O SUS fala em cuidado e atenção, o SUS fala em proteção, né? Então, vamos compartilhar isso, porque eu sempre dou esse exemplo, um exemplo clássico. Uma criança que mora na Nova Holanda, ele está na escola, ele é atendido pelo ESF da Nova Holanda e tem um CRAS que faz isso aí. Então, esses três serviços, eles tinham que necessariamente, obrigatoriamente, conversar quase que diariamente, né? Então, eu também me assusto um pouco com isso. Agora, o que eu tenho sabido, né, é que existe uma dificuldade, inclusive em relação de número de profissionais nesses equipamentos, né? Há uns 2 anos atrás, eu tive a necessidade de fazer uma busca ativa de uma usuária nossa, né? E eu fiz esse contato com a SF, fiz o contato com o CRAS, e a colega diz, olha, eu vou tentar, mas eu estou praticamente sozinha. Então, é complicado. Acho que a gente tem que reforçar muito as políticas mesmo de proteção e cuidado. Até para poder, nesses momentos, eu acho que isso aí vai estar sendo muito didático, né? Se a gente conseguir levar à frente essa discussão, que tem isso também, né? Se a gente conseguir levar à frente essa discussão, vai ser muito didático da necessidade desse afinamento, vamos dizer, entre as políticas, dessa conversa mais aproximada. Porque, assim, quem recebe Bolsa Família, existe um acompanhamento pelo ESF, né? A pessoa tem todo um acompanhamento também pela rede de educação, né? Então, quem recebe Bolsa Família, a educação tem que estar fazendo relatório. Então, é uma forma dessas três políticas estarem conversando. E são políticas muito caras à população mais vulnerabilizada, né? Muitas vezes, uma caderneta de vacinação ela é mantida em dia porque é obrigatório. Na escola é obrigatório para estar... a pesagem da criança, o acompanhamento, ele é obrigatório para a Bolsa Família. Então, isso fica... né? A população acaba entendendo de que tem que estar junto. Agora, eu fico muito assustada com esse dado que você trouxe, né? Da quantidade de alunos do sistema municipal total e quem está conseguindo acessar. Porque, possivelmente, muitas pessoas em que esses R$200, né? Embora pouco, embora não dê conta de oferecer alimentação o mês inteiro para uma criança, né? Mas é por criança. Então, a gente ainda pensa, bom, se ele consegue acessar os R$600 do benefício e se a mulher tem 2 crianças numa escola municipal, são R$1.000. Você começa a fazer umas contas assim, pensando, bom, minimamente essa pessoa vai conseguir, né, se alimentar né? Mas eu fico pensando assim, que quem não conseguiu acessar, possivelmente seriam muitos desses que não acessaram são os mais vulneráveis, os que não têm nenhum equipamento. Na verdade, não tem. São os problemas que mais aconteceram. Quem não tem conta em banco, quem não tinha, em alguns casos que eu ouvi os relatos, quem a criança não tem pai
e era exigido a data de nascimento do pai, me parece que era isso. Então, muitos relatos assim aconteceram, determinados dados que as pessoas tiveram dificuldade de preenchimento de todo o formulário era um formulário mais rebuscado para algumas pessoas. Então, é um problema, né, Maria Luísa? E infelizmente, restringe o direito a muita gente que precisa, de fato, desse apoio nesse momento, né, desse recurso. E Maria Luísa, aproveitando que eu te interrompi, dia 15 é o dia do assistente social, né, o dia do profissional do serviço social. E eu tenho uma luta que a gente continua insistindo, a gente não desistiu, que Macaé perceba a importância de ter na rede pública de educação o profissional do serviço social, porque também é impossível que haja condições de fazer esse diagnóstico, quais as famílias das crianças de fato vão precisar de ajuda no momento de paralisação das aulas. Porque também nas épocas de férias, as crianças também não têm acesso à merenda, não é isso? Então era preciso que um serviço social na educação desse conta de acompanhar essas famílias, e hoje você tem ali, no máximo, 3 profissionais de serviço social em toda a estrutura da educação, né? E aí, passando para uma outra etapa, eu queria que a gente comentasse, que você pudesse comentar como que pode ser feito, ou como que está sendo feito, quais as medidas deveriam ser tomadas para acolhimento da população em situação de rua, Maria Luísa, que isso é uma preocupação. A gente tem visto muitas redes de solidariedade, muitas redes de apoio, muita gente organizando quentinha, sopão, almoço, janta. Tem um centro de atendimento, de acolhimento adaptado, que era o Maria Isabel, é o Colégio Maria Isabel, que virou um centro de acolhimento, e o prefeito anunciou agora um hotel para aqueles moradores em situação de rua que quiserem estar em isolamento, para que evitem o contágio, para que evitem a propagação da doença, e que ainda não tem detalhes sobre isso, mas está anunciado. Ele anunciou no Twitter, que é o caminho que ele tem utilizado para anunciar as políticas, né? Então, assim, comenta sobre essas ações para a população em situação de rua, e se quiser dar uma pincelada naquela história do assistente social na rede de educação, fica à vontade também. Mas eu só quis registrar porque é uma pauta nossa, a gente não abre mão de que Macaé tenha condições de pensar uma maneira de ter assistente social na rede de educação também. Eu também concordo, Marcelo, concordo. E, na verdade, assim, já pincelando essa questão, né, eu acho que a importância de ter concursos públicos, né, até para você manter a continuidade do trabalho. Nós estamos há muito tempo sem concurso, nós estamos numa situação em que alguns setores têm efetivamente um número mínimo de profissionais e que fica quase que impossível tocar as demandas, porque as demandas estão aí cada vez piores, né? Em relação à questão da população em situação de rua, né, eu trabalhei até setembro do ano passado, me aposentei dessa matrícula. O que acontece, né? Eu sou uma pessoa que sempre faço um contraponto eu sou uma profissional que sempre faço contraponto entre a implementação de políticas públicas e a caridade, tá? Por quê? Eu acho que a população ela tem que se apropriar das questões sociais. Zé Paulo Neto, nosso mestre, odeia essa palavra, esse termo, questões sociais, mas ele não está me ouvindo. E eu acho que a população tem que se apropriar. Uma característica da população em situação de rua é exatamente isso, ela é invisível. Ninguém observa. Ela está ali, as pessoas passam, eles estão sempre, né? É uma característica, a população em situação de rua. Ela está no trabalho, ela está trabalhando, ela faz uma série de atividades laborais, né? Um período eu fazia levantamentos frequentes disso, mas é uma população que ela é a expressão máxima dessa desigualdade social, né?
é uma população que está ali escancarando, né, que a gente tem um sistema econômico, que é o capitalismo, né, acoplado a uma base ideológica chamada sociabilidade burguesa, que permite os sobrantes. Então, por isso que é naturalizado você ter um mendigo, como o pessoal falava antigamente, né? Ou uma pessoa em situação de rua, as pessoas passam, veem dormindo e veem só o cobertor, né? Eles não conseguem perceber que tem pessoas ali com suas histórias, com uma série de questões, mas que são sobrantes de um sistema que prevê isso, que é o mais absurdo de tudo, né? Então, assim, eu sou a defensora ardorosa de políticas públicas que se permita minimamente, porque o que acaba se fazendo em relação à população em situação de rua é permitir que ela sobreviva, muitas vezes. As ações da assistência e da saúde, você tem toda uma caminhada com essa pessoa, mas muitas vezes essas caminhadas elas são feitas para que a pessoa sobreviva mesmo, que ela tenha suporte e apoio para sobreviver, tá? Então, assim, infelizmente, o que eu percebo é um desmonte nessa política, né? Eu não sei como é que está o equipamento da saúde em relação a isso, não sei. Como eu digo, eu estou de quarentena desde o dia 18 de março, né? Eu estou fora desse equipamento desde setembro do ano passado, não sei como é que está. Vi que adaptaram um espaço no Maria Isabel para o atendimento que é importantíssimo da assistência do Centro Pop, que é todo o suporte para banho, para documentação, para descanso, para alimentação, né? Macaé tem uma característica, eu posso falar aqui, porque está registrado numa ata do Ministério Público, tá? Em que eu pergunto, eu questiono por que foi fechado o restaurante popular do centro da cidade. Eu sou uma profissional formada em ações de redução de danos, na lógica, na política de redução de danos. O restaurante popular era uma metodologia de redução de danos importante, porque ele estava ali, né? Centro Pop e o restaurante popular, tudo no centro, a caminhada era muito menor do que ir para Aroeira. Eu não consegui entender a lógica de se fechar um restaurante popular no centro da cidade porque abriu na Aroeira. Eu acho que o restaurante popular da Aroeira é importantíssimo para aquela população ao redor, porque você fazer um almoço de qualidade por R$1 para aquela população que a gente conhece, Aroeira, Morro São Jorge, Santana, Malvinas, Botafogo, isso é fundamental, isso a gente sabe que vai ajudar muito, mas eu não vi lógica, ninguém me explicou, ninguém me falou, por isso que eu volto a falar, e falo aqui porque está registrado isso, numa reunião, quando a gente tinha reunião com a promotora, a doutora Renata, tem o meu questionamento na ata em relação a isso, porque era fundamental, né? É um suporte muito, muito importante na hora que você garante que ele tenha, que essa população tenha o suporte do Centro Pop naquilo que ele tem que fazer, o suporte do consultório na rua naquilo que ele tem que fazer e a alimentação garantida, tudo muito perto, né? A gente tem outras questões aí em relação a territórios. Os territórios não são livres, tá? A gente sabe disso. Nós temos um mapeamento que é invisível à maioria da população, tá? Sim. Em que as pessoas algumas pessoas, dependendo, elas não podem circular tão livremente. Então, a Aroeira se torna impossível para algumas pessoas, tá? Então, assim, eu vejo com muita preocupação isso, né? Com muita preocupação esse desmonte. Agora, essa questão do hotel, eu também ouvi, né? Eu também ouvi que seria um espaço para acolhimento à população em situação de rua, mas também ouvi que seria um espaço de acolhimento para aqueles que precisam fazer a quarentena e que não têm condições de fazer. Sim. Vai ficar um espaço para as duas coisas? Seria isso? É uma grande interrogação. Na verdade, foi divulgado uma vontade do prefeito, mas sem detalhamento. Isso é uma questão. Nós temos dificuldade de discutir as políticas que estão sendo adotadas, porque a gente não tem o conteúdo delas. E aí, quando elas chegam, já chegam com um pacote pronto, fechado, e a sociedade acaba
depois ficando com o papel da avaliação do que foi feito. Então, é a crítica ou é o elogio e fica só numa questão secundária. A gente não consegue participar. Eu, na Câmara, tive dificuldade de fazer o debate das propostas de auxílios que surgiram. A gente até agora não tem conseguido interferir nas ações, por exemplo, nas ações de restrições e na fiscalização. Eu acho que era justo que a população pudesse ter um espaço de controle social para apresentar as suas denúncias, para apontar locais de aglomeração, de desrespeitos às medidas e tudo mais, mas não há, fica de forma muito aleatória. Ou você vai no Twitter do prefeito, ou você manda um e-mail para a secretaria, ou você pega algum telefone de alguém para tentar ligar diretamente e cria uma relação que não é a relação mais adequada, e a gente tem defendido isso, que determinadas sugestões, denúncias, proposições e até críticas, que elas sejam feitas de uma maneira unificada, que haja um canal de controle social nesse período da pandemia, mas que ele pudesse ficar como exercício para posterior também, em que o que a gente encaminha, o que o cidadão encaminha, que consiga chegar ao mesmo tempo ao Ministério Público, que agora é fundamental acompanhar todas as ações, à ordem pública, à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Assistência e ao Gabinete do Prefeito, que pelo menos esses tenham uma interlocução imediata agora, constante, né, o tempo inteiro. Maria Luísa, tem um comentário aqui que eu queria trazer também, para não deixar passar, que a assistência social ela tem que ter autonomia para decidir suas ações como outras do município. Orcileia. Isso, Orcileia. Hoje está sendo reconhecido, junto com a saúde, como um serviço essencial nesse tempo de pandemia. Mas as compras não andam, a equipe técnica é reduzida, e pelo que a gente está vivendo e vendo, tem dinheiro, mas não consegue gastar. Então, é um paradoxo. E, de fato, hoje nós não temos dúvidas, se não reconhecermos a importância de articular e colocar para funcionar o Sistema Único de Assistência Social e apoiar a articulação das bases da assistência e da saúde. Por exemplo, não dá para... Hoje eu vi uma denúncia, uma reclamação de uma agente comunitária de saúde lá da Aroeira, do posto de saúde da Aroeira. Estou falando da Aroeira, a gente podia estar falando do Imburo, que eu imagino como que deve estar. Que chegaram máscaras de proteção, mas são máscaras que não são de proteção para atuação na área de saúde. A máscara serve para manicure, serve para... Então, são categorias que nós não temos mais dúvida. Eles precisam ser valorizados nesse momento e para depois desse momento, porque agora eles viraram fundamentais e essenciais, como falou a Orcileia, não é isso? Então, eu comecei a falar sobre a questão do contraponto da caridade, porque você fala assim, porque as pessoas têm se organizado em relação à alimentação, e efetivamente tem, tá? Mas aí eu tenho, assim, primeiro uma colocação pelo meu tempo de atuação junto a essa população. Eles mesmos, às vezes, falam, mas vem coisa demais, as pessoas trazem aquilo que a gente não precisa. Então, assim, é uma população tão invisível que ela sequer é ouvida pela caridade. Entendeu? Então, as pessoas, elas levam aquilo que elas acham que o outro precisa. E, muitas vezes, ele não está precisando daquilo. Eu sempre trabalhei com uma coisa chamada vínculo. Então, é uma coisa que a gente se constrói. Então, muitos possibilitavam falar algumas coisas para mim desse tipo. Mas para que eu estou quentinha? Eu nem preciso tanto. Não estou aqui dizendo que as pessoas não devam, volto a dizer, se ocupar com as questões sociais. Elas são fundamentais. A gente precisa olhar isso. Com muita clareza, tá? Até para a gente tentar superar isso. Só que a caridade, uma das questões que o SUAS enfrenta é exatamente essa discussão com a caridade, porque acaba havendo uma proposta de substituição de uma política pública de garantia de direitos, em que você sabe, se bem implementada, ela vai chegar efetivamente ao destinatário. Então, tem uma proposta de substituição dessa política que vai chegar ao destinatário por ações de caridade e de filantropia. E essa é uma grande discussão do SUAS, né? Um grande
enfrentamento que ele tem, né, que o SUAS tem. Eu sempre falei, o SUS sempre teve a briga com o financiamento, com a questão do dinheiro, né? O SUS tem a briga com a questão do dinheiro, porque tem muita gente disputando a questão do dinheiro, né? O SUAS, para além disso, ele tem a discussão, que é uma discussão que vai requerer uma resistência maior, uma ampliação maior, né? E a gente já tem um acúmulo de conhecimento, porque o SUS não está começando agora, que a gente discute com um bonzinho. E isso é muito complicado, entendeu? Eu volto a dizer, quando você implementa uma política em que você fala essa população ela é detentora de direitos, você fala o seguinte, vai chegar a ela aquilo que é necessário para que ela acesse esses direitos. Ponto. Quando você começa a substituir essa política por uma proposta de caridade, de filantropia, fica muito a critério de quem está fazendo essa caridade, essa filantropia. Volto a dizer, aquela pessoa que se coloca com muita disponibilidade, e eu sei que tem gente que está fazendo máscara para doar, que está fazendo cesta básica para doar, né? Eu estou num grupo em que a gente se propôs a acompanhar, quer dizer, foi uma proposta minha, né? Eu tive... Uma pessoa saiu do grupo porque não aceitou, mas nós acompanhamos e acompanharemos 7 famílias, tá? O que isso significa dizer? Muitas vezes a caridade, a pessoa doa, mas ela não sabe se aquela doação chegou ao destinatário. Sim. As coisas se perdem no meio do caminho, né? Então, existe uma lógica de que aquele que doou, muitas vezes doou com muita boa vontade. Eu vivi isso na enchente de 98. Bom de ser antiga é por isso, né? Você tem história para contar. E a enchente de 98 foi importante, assim, foi gravíssimo, e as ações de solidariedade foram importantíssimas, né? Foram importantíssimas, mas eu afirmo para você, nem tudo chegou ao destinatário. Sim. Muita coisa fica pelo caminho. Domingo passado, eu fazendo almoço e ouvindo o Diogo Nogueira, maravilhoso, e ele fala, foram doados não sei quantos mil litros de álcool em gel, não sei o que lá, e a minha pergunta vai chegar a população que está mais lá na ponta, ela vai chegar a essa doação? Comida, roupa, alimento, remédio, máscara, álcool, enfim. Se você substituir, só para eu fechar, se você fragiliza essa política de assistência, como o Morcileia falou aí, você não consegue comprar cesta básica, você não consegue agilizar aquilo que é necessário. Para as famílias em que as equipes de proteção básica conhecem muito bem, as equipes do ESF conhecem, as famílias que as equipes do ESF conhecem muito bem, porque se a gente perguntar, eles sabem apontar exatamente quais são as famílias que estão em situação que precisam de mais atenção, né? Se você substituir isso pela caridade, você vai continuar a deixar essa população de fora. Né? Então, assim, a caridade ela pode ser um complemento, e é legal que seja. Um complemento, porque, como a gente está falando, a desigualdade no Brasil é gigante. Então, muitas vezes, até aquilo em que a política de assistência propõe e tenta implementar, ainda vai ser insuficiente. Então, a caridade, as pessoas que querem fazer cesta básica para doar, dar álcool em gel, material de limpeza, enfim. Tudo isso ele é complementar. Mas a gente referenda isso como complementar. Bacana. Que grupos de pessoas se unam e ofereçam alimentação, ou o que quer que seja. Isso é bacana. Mas a gente continua a brigar, e aí são pessoas que estão em campos diferentes, não opostos, mas diferentes. Sim. Os profissionais que estão ali e a gestão que está ali para implementar uma política pública que garante direitos à população e que vai chegar, porque a assistência ela não é universal, é de quem dela necessita, então a gente vai lá, né, numa proposta de dar aquilo que a pessoa necessita, não é dar igual, né? E a caridade que complemente aquilo que ela puder, aquilo que ela alcançar, né? E, na verdade, eu tenho uma caminhada que vem de base da igreja, das pastorais sociais,
que a gente tem como premissa em várias das nossas concepções cristãs e tal, a caridade, né? E diversos outras manifestações de fé também tem essa caridade como um compromisso com o outro, compromisso com o próximo, o acolhimento do próximo, do excluído, do necessitado. Mas eu sempre digo que a caridade, ela solta, sem a reflexão do que está acontecendo na realidade, ela fica correndo o risco exatamente desse tipo de resultado, que é um resultado que não é o que a gente espera. Vamos atender as famílias. E aí, de repente, aquela família já tem algum tipo de atendimento, ou não tem nenhum tipo de atendimento, e a gente vai e deixa a nossa parte e não orienta para que ele tenha a sua promoção de direitos, a promoção humana concretizada, que é o objetivo da caridade. Não é matar a fome naquele momento específico, também mas é principalmente acabar com a situação de fome, de pobreza, de exclusão, né, e de desumanidade, é trazer de novo para a condição de humanidade, de direitos, né? E aí, Maria Luísa, eu fiquei no início dessas. Você está ouvindo, Maria Luísa? Eu acho que Maria Luísa deu uma travada ali. Alguém pode ver com Maria Luísa se ela está ali? A Maria Luísa, ela fala uma questão importante e eu fiquei bastante preocupado. Maria Luísa voltou. Fiquei bastante preocupado no início das paralisações e no início dos impedimentos das atividades laborais, e com as articulações de diversas pessoas para doar alimentos, doar materiais de limpeza, de dizer o seguinte: olha, é preciso uma articulação do poder público para que chegue às famílias que realmente estão necessitadas, porque o risco que corre, primeiro, é o oportunismo, né? O oportunismo, o charlatanismo. O segundo é você não atender realmente quem está precisando. E aí você acaba beneficiando 2 vezes uma mesma pessoa, ou mais vezes, e continuando a situação de exclusão e de desigualdade. E aí eu sugeri que o município criasse essa rede de articulação, que aí eu acho que deveria ser centralizada na Secretaria de Desenvolvimento, Desenvolvimento Social, e Direitos Humanos, e Defesa de Direitos Humanos, que seria por ali para articular todos esses movimentos, para buscar contato sobre todos esses movimentos, e que os CRAs fossem os espaços de recepção, as referências dos CRAs, porque eles têm as famílias referenciadas ali. E aí, logo no início, eu conversei, inclusive, com a Leia, que está nos assistindo aqui, e um grupo de amigos meus sempre me perguntava: Marcelo, a gente quer organizar doações, mas a gente vai entregar a quem? A gente vai fazer como? E eu falei: olha, procura os CRAs das regiões que vocês querem ajudar. Procura a Secretaria de Desenvolvimento Social. Chegou na Secretaria de Desenvolvimento Social, ainda estavam preparando. Maria Luísa, demorou quase 20 dias, 1 mês, para que houvesse uma central de articulação, para que houvesse um telefone central para poder receber essas doações. E eu vi como era o sacrifício ali, tanto da secretária Janine, quanto da Auxilé, quanto da Lé, quanto da turma toda que atua no desenvolvimento social, e não conseguia dar respostas às pessoas de como elas podiam ajudar. E aí o caminho era: olha, procura o padre João Evangelho, vamos tentar lá na Nova Malvinas. Vamos procurar a Vera, que é ministra da Eucaristia, lá na capelinha de Emboacica. No início, o primeiro mês foi assim. Hoje me parece que deu uma melhorada, mas eu concordo profundamente com essa análise de diferenciar a caridade do direito. A caridade é uma questão que a gente tem que estar sempre sensível à necessidade. Agora, nós precisamos promover o direito, e esse é o papel que eu acho que o profissional do serviço social nos oferece. E aí, Maria Luísa, para a gente ir para uma última questão, e a gente não vai fugir desse assunto, lógico, você vai continuar falando sobre isso, nós estamos chegando no dia que se celebra, se comemora o assistente social, né, o profissional do serviço social. Agora, lógico que eu acho que você deve imaginar que nós precisamos ter um olhar mais
avançado para a política de assistência. A Leia provocou aqui que nós temos que regulamentar os SUAS em Macaé, porque isso significa dar ao profissional de serviço social a importância que ele merece para todos os dias de enfrentamento à pobreza, e não apenas no período de coronavírus, não é isso? Não, com certeza. Agora, aquilo que a gente já falou, né? A política de assistência, ela tem uma resistência grande, né? A gente tem a LOAS, que é lá de 93, né? A gente foi ter complementações em 2004, depois, mais tarde, quer dizer, a gente tem uma caminhada que a gente não conseguiu ainda nem implementar, né? Leia coloca aí a Política Nacional de Assistência e tudo mais, né? Tem essa questão da diminuição dramática do número de profissionais, né? E são profissionais que estão de frente. Os CRAs têm a característica que eles são territoriais, eles não, diferente do SF, que está dentro de um bairro com um número X de famílias referenciadas, embora a política de atenção básica também esteja sob ataque, né? Existe aí um anão do governo federal, enfim, tem até uma nova norma que eu nem me apropriei muito, me aprofundei, porque eu estou em outro campo, como eu falei, né? A gente sabe, mas também está sob ataque. Mas o CRAS ele tem uma coisa mais importante ainda, porque é ele e uma série de territórios ali, cada um, Macaé é uma cidade com um monte de bairrozinho, um do lado do outro, né? E que tem diferenças importantíssimas, né? Entre uma rua e outra. A gente tem bairros como Praia Campista, que você tem ali ainda o Bolsão, ainda tinha. Em Boacica, para mim, é um bairro que está sempre abandonado, sempre foi abandonado, distante de tudo, né? O Novo Horizonte é um bairro que tem uma questão de violência grande, está aqui, né? Perto da Riviera, que é um bairro de pessoas de melhor, quer dizer, enfim, a gente tem uma característica que o CRAS precisaria, os CRAs e os CREAs, né, que atendem as situações onde já houve violação de direitos, né, que eles teriam que estar melhor equipados, com muito mais profissionais do que tem, né, com uma capacidade de compra muito mais ágil, né, inclusive para esses momentos, que, pelo jeito, serão muitos daqui para frente, as previsões são que teremos, assim, cada vez mais situações assim, né, não tem nem previsão de sair nem tão cedo disso, né. Agora, você cita essa questão da igreja, assim, minha mãe era uma pessoa católica muito praticante da Igreja São Paulo Apóstolo, e eu sempre assim, acompanhei, ela trabalhava muito junto ao pessoal do FAC, quando ela chegou a Macaé, ela foi procurar onde que ela... Né? E eu me lembro que eu acompanhava ela, principalmente no Lazaredo, a gente ia muito para lá, e tinha uma proposta diferente, Marcel, dessa questão de uma caridade, mas de uma caridade acompanhada, havia um acompanhamento dessas famílias. Exatamente. Não era uma entrega, né? Depois teve a campanha do Betinho, né, em que as igrejas eram escolhidas, eu acompanhava muitas vezes também essa entrega, as famílias eram acompanhadas, havia um cadastro e um acompanhamento. Não era uma entrega assim, aleatória, independente da necessidade de cada família. Sim. Né? Porque é isso que eu falei, existe assim, uma caridade, ela tem que ser complementar, mas também tem que ser uma caridade que olhe para o indivíduo que está recebendo, que não faça bem só a quem está doando, mas que faça bem e seja uma possibilidade para a pessoa que está recebendo, entendeu? Para não ser uma coisa de que, eu já doei, eu não quero nem saber para onde foi, não foi, né? E que a gente tem essa discussão. Então, havia uma proposta, né, porque era um outro tempo, um tempo, inclusive, de uma proposta de uma igreja católica lá dentro, junto dos mais pobres, né, e que havia todo um acompanhamento dessas famílias. Não havia apenas uma entrega, né, havia o acompanhamento real dessas comunidades. Né? Então, isso que a gente coloca como contraponto é esse contraponto de uma doação em que vai. Porque sempre tem. Ano passado voltou ao nosso temor, que é o primeiro danismo, né?
que é o nosso temor, que são essas propostas de caridade e que não chegam a quem de destino, né? E a gente volta a defender o SUAS, porque o SUAS é a garantia, os equipamentos do SUAS é a garantia de que as políticas públicas serão implementadas e chegarão aos destinatários. E aí você pode fazer uma série de mudanças na situação social do país, né, que retrocedeu absurdamente. A caridade, só para a gente encerrar esse assunto, eu acho que ela não deve ser nem para satisfazer o meu ego, de quem está doando, o ego individual, pessoal, e muito menos, como eu vejo muitas vezes acontecendo, de amaciar, tirar o peso da consciência de quem todos os dias se faz cego frente às estruturas injustas. Não adianta a caridade sem questionar e enfrentar concretamente as injustiças. Isso é uma questão de vida, de concepção que a gente tem e que aprendi, inclusive, nas reflexões sobre as propostas concretas de transformação da vida que estão no Evangelho. A gente é cristão, tem um pouco disso. Agora, Maria Luísa, alguns comentários importantes que foram feitos aqui, para a gente pegar assim, esses comentários e aí você já ir também caminhando para as considerações finais. A gente já passou de 1 hora de conversa. Eu queria que o Wesley voltasse aqui o comentário da Márcia Stulano, que disse que alguns municípios, como Belo Horizonte, por exemplo, e outros, conseguiram realizar contratos com a rede local de supermercados, georreferenciar as famílias, para que elas retirem os alimentos e itens de limpeza nos estabelecimentos, com agenda, evitando aglomeração, com segurança sanitária, fomentando a economia local, além de poupar a população e os profissionais de risco de exposição ao vírus. Em Macaé, tudo parece mais difícil. E aí eu queria só falar também, pode deixar o comentário da Leia aqui, Wesley. Nós estamos debatendo, Maria Luísa, um programa chamado Programa Nacional de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que seria para merenda escolar, mas que pode, nesse momento, buscar caminhos para alimentar as populações que estão precisando. E escoa a produção dos pequenos agricultores, garante a eles o sustento também, mobiliza a economia local de um setor que nós temos tanta demanda e tanta produção aqui nessa região. Nós estamos propondo isso por aqui também, mas acho a ideia da parceria com os supermercados interessante. Leia está falando que já estão preocupados com o reflexo disso tudo, pós-pandemias, as estruturas dos CRAs, que é algo lamentável, inaceitável, né? A redução das equipes, precisa reverter isso, precisa rever, reposicionar as equipes do serviço social no município. E a gente tem que ressaltar tudo isso, né, o Maria Luísa? Está aqui, a Ocileia, trabalhando em parceria com algumas iniciativas sociais e igrejas, criaram o formulário eletrônico, são lançados às famílias, exato. Eu acho que melhorou muito quando a Ocileia começou a articular junto com a secretária Janine. Eu vi que melhorou muito o atendimento, a oferta dos serviços, a orientação às pessoas, isso eu também percebi. Mas tem uma questão central, Maria Luísa, que eu queria que você terminasse com isso e já fizesse suas considerações finais e se despedisse, que nós estamos num momento no país que é uma contramão do mundo. Enquanto o mundo está dizendo que é necessário ter renda básica para garantir direitos básicos para a cidadania, que é necessário que o Estado invista mais para garantir que as pessoas não percam seus empregos ou não percam seu sustento, que é necessária a intervenção concreta nas estruturas de saúde e de assistência social. O Brasil caminha do lado inverso, né? O ministro da Fazenda, da Economia, diz que não pode abusar porque estão tentando transformar os recursos públicos em campanha eleitoral. O presidente da República, a gente não precisa nem comentar a contramão que ele representa para a humanidade hoje. Mas se você quiser comentar, pode comentar. Eu queria dizer assim, na sua avaliação, qual é a sua avaliação sobre esse cenário para os profissionais do serviço social? Quais os principais desafios nesse momento em que nós estamos vivendo, em que o Brasil, me parece, ir na contramão de tudo que a gente conversou aqui
e de toda a expectativa, a mobilização histórica e a caminhada de vocês no serviço social, em toda a luta, para a LOAS, para o SUAS e para a articulação das redes que vocês têm. Como é que você vê esse desafio? E aí você já termina dando tchau, porque a gente já está aqui 10 minutos além do que as pessoas aguentam. É verdade. Por a gente ficar falando aqui até 5 horas da manhã. Tem muita tarefa. Muita conversa. Primeiro, assim, os comentários das colegas aí são colegas... não precisa nem falar da competência, da capacidade técnica, né? Eu já estive em alguns níveis de gestão e eu sou até suspeita para falar. Macaé tem um corpo técnico de excelência, concursado, porque assim eu só considero servidor aquele que é concursado, né? Os demais são contratos temporários. A gente tem aí a Orcileia, Leia, a Marta Stulano, Raquel já falou aí, Raquel Barroso, que é da educação, enfim. Pessoas Renata, que eu consegui ver. Fernanda Klein, só registrar aqui. Renata, Fernanda Klein. São minhas sobrinhas. É? Renata e Fernanda são minhas sobrinhas. Pronto, Márcia Stulano. Beth, maravilhosa. Beth Costa Teles, Beth, maravilhosa. Querida Beth. Minha mãe está aqui também. Tem a turma aqui, Raquel Barroso. Tem turma aqui, que eu acho que eu não consigo ver mais. Então, a gente tem a capacidade de dar resposta, porque a gente tem um corpo técnico em Macaé, que é um corpo técnico de respeito. A gente tem um corpo técnico em Macaé, no grupo de servidores, na saúde, na educação, na assistência, em várias áreas, que a gente sabe da capacidade, da competência, e a gente, assim, isso era visto por mim quando eu estava na coordenação da saúde mental, quando a gente ia para outros municípios, e eu voltava e eu falava isso, gente, a gente é um município que a gente tem capacidade técnica e competência de trabalho para voar, para fazer muito, e faremos, né? Agora, eu acho que a gente agora, assim, essa pandemia colocou muito muito exposto, mais exposto ainda a questão do Brasil, né? Que já vinha, como a gente falou, que já vinha, não é uma coisa que chegou agora, né? Mas que já vinha acontecendo, né? E eu acho que é momento da gente começar a se juntar mais e se articular mais e defender efetivamente, né, a implementação de políticas públicas. Não dá para a gente, na verdade, a gente não consegue, não fazemos isso, dissociar o nosso código de ética à nossa visão de mundo. A gente é assistente social e a gente vive, e temos que viver o nosso dia a dia, né, a nossa vida pautada no nosso código de ética. E o nosso código de ética é frontalmente contra uma política genocida, uma política irresponsável, né, aquilo que está sendo feito na capital do Brasil, né? A gente já avisava, né, sobre isso, eu vi alguns fóruns aqui escrito aí, né? É o nosso sentimento. O Brasil ele não é visto como país, na verdade, a gente não tem uma identidade de país, a gente precisa de um projeto de país, e para que isso aconteça é necessário que a gente efetivamente se una e comece a discutir isso aí, né? Quais são as pautas que nos aproximam e de que forma a gente vai se unir na luta, de verdade, sabe? A gente não tem outra forma, do que a gente está denunciando, colocando em pauta as questões que o Brasil enfrenta, falando, se colocando, né? E dizendo assim, olha, sou eu que sei e a gente vai seguir esse caminho, porque é esse caminho que a gente tem que caminhar, né? Não tem outra forma. Eu acho que houve aí uma certa anestesia por um momento, nós ficamos uma parte do nosso tempo um tanto quanto sem saber para onde caminhar,
né? Sim. Nessa conversa com algumas pessoas, eu me percebi assim também. Eu falava, ué, mas por onde que a gente vai? Como é que está sendo isso? E está sendo tudo muito rápido, e está se desmontando muito rapidamente, né? Coisas em que a gente levou muito tempo para construir. A gente conseguiu subir alguns degraus, a gente não conseguiu nem chegar à metade daquilo que a gente tinha que chegar, com políticas que foram sendo adotadas, né? No passado muito recente, né? Então, isso está sendo destruído com muita rapidez, né? E eu acho que a gente precisa unir essas pautas. O que une dos nossos movimentos, dos movimentos sociais, daquilo que une a gente, daquilo que a gente pode trazer forças e amplificar vozes, né? Amplificar vozes, porque eu acho que só assim a gente vai conseguir, porque a gente tem um país extremamente desigual e um país que, infelizmente, né, a gente tem pessoas que nasceram aqui e que jogam contra quem nasceu aqui, né? Então, a discussão vai ser também nesse nível, né? A gente tem visto aí algumas questões em que a gente até se assusta, né? E agradecer a você essa conversa, né? Ela é muito boa, a gente está sempre conversando, eu estou sempre acompanhando quando eu consigo, porque são milhões de coisas, né? Que a gente acaba tendo que fazer, né? Quem puder ficar em casa, fica, né? Lógico que a gente sabe que tem serviços essenciais, tem aqueles que não podem ficar, mas a gente também vê pessoas que podem ficar, mas que não conseguem olhar para o outro, né? Não conseguem perceber que o seu movimento protege o outro, cuida do outro, né? Eu acho que esse olhar é fundamental, né? Num país em que a gente tem como lema, gosto de levar vantagem em tudo, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que reforçar para evitar, né, de fazer com que esse vírus transite tanto. Embora, assim, só para fechar, eu sou servidora pública, tem muitas conversas que eu gostaria de ter com o meu gestor, né? Em relação à organização da rede de saúde, eu acho que o prefeito acertou muito desde o início, sabe? Sim. E volto a dizer, tem pessoas que estão na linha de frente do combate, que eu conheço e que eu sei da capacidade, eu sei do compromisso, eu sei da possibilidade de trabalho dessas pessoas, né? Pessoas que eu já trabalhei, eu sei que são pessoas que a gente é top mesmo, gente que está ali, que está na ponta. Nesse ponto, ele começou a organizar uma rede, então acho que a gente poderia ter um número menor de casos, tanto de casos confirmados quanto de óbito. A cada óbito é um luto que a gente tem, né? Sem dúvida. A gente tem um jargão na saúde que as pessoas que nós atendemos é o amor de alguém. Então, a gente sabe que são cento e tantas famílias que estão aí com o coração na mão, porque são casos confirmados, as 14 famílias, né? A angústia disso tudo. Então, né? Quem pode ficar, fica em casa, não deixa esse vírus circular, vamos diminuir o máximo possível para a gente tentar brecar isso aí, parar nesse número, que para mim já está absurdo, com a rede que foi organizada desde o início de março, né? E aí, volto a dizer, a importância desses canais de denúncia mesmo, né? Foi fechado agora um pagode na Beira, não sei qual a necessidade das pessoas fazerem pagode, né? Então, da gente voltar a ter essas conversas todas e a gente continuar a colocar isso aí, né? E tá tentando fazer com que as pessoas compreendam, vamos ficar em casa, vamos diminuir esse vírus de circulação e proteger quem está trabalhando, que precisa trabalhar. Sabendo que também em algumas comunidades, né, pelas condições de vida, a gente sabe que ali vai ser um grande foco, porque temos casas mínimas com muitas pessoas morando. Então, assim, quem pode, que fique, né? E agradecer a você esse momento aqui de conversa. Ô, Maria Luísa, você é uma referência para a gente quando a gente vai discutir qualquer questão relacionada às políticas de assistência, e sempre a gente está buscando opinião sua, opinião de diversas que estão acompanhando aqui com a gente essa conversa. Eu acho que Macaé é muito bem servido de profissionais
do serviço social, né? O que a gente precisa é conseguir que esses profissionais se sintam valorizados e não apenas valorizados em questões estruturais, de salário, mas valorizados no participar, no falar, determinar as ações que devem acontecer no município para fortalecer a LOAS, né, a Lei Orgânica de Assistência Social, consolidar os SUAS, o Plano Nacional de Assistência Social. Então, nós temos muita tarefa para que Macaé saia desse processo, que tomara que seja breve, bem, enfim, mais breve do que a gente imagina que possa acontecer mundo afora, mas tomara que Macaé seja breve e que a gente retorne com o compromisso concreto em solidificar esse serviço, essa política, e que é, em resultado concreto, o direito à população mais vulnerável. Então, eu espero que isso seja uma prática concreta de Macaé para que não fique que a saída dessa crise não seja incoerente com os acertos iniciais nas questões das medidas de saúde, que todos nós aqui fomos solidários, temos defendido, temos lutado para que se mantenham, até porque os dados, a gente divulgou ontem, anteontem, os dados dos estudos do grupo de trabalho da UFRJ, aqui de Macaé, nos dizem como que seria em cada cenário. Hoje ainda nós podemos nos colocar num cenário de restrições profundas e precoces, né? Restrições precoces e que esses números já nos dão muita tristeza. É verdade. São quase 60 pessoas mortas. Dessas 14, Maria Luísa, eu imagino algumas que você conhece, outras eu conheço, as famílias são próximas da gente. Macaé é uma cidade em que a gente, por mais que pensamos que estamos distantes, nós somos todos conhecidos, nós nos relacionamos na praia, na lagoa, no futebol, no serviço, no ônibus, no boteco, enfim, na escola do filho, da filha. A gente se encontra no banco, então a gente se conhece. É muito dolorido para Macaé quando a gente vê pessoas ainda desrespeitando essas medidas e não ligando para as pessoas que vão morrer, que têm nome, que têm família, que têm amores e que não são só números. Então, Maria Luísa, eu te agradeço muito de ter ficado aqui com a gente até agora, de ter conversado com a gente, de estar acompanhando também os debates que nós temos feito. Essa semana, além de você, nós vamos ter também a Carol Proner. A Carol Proner é da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. A Carol é responsável pela articulação internacional dessa associação e ela vai falar para a gente de como o Brasil se encontra instável institucionalmente, como que tem sido difícil para o Brasil enfrentar uma crise de saúde e social, econômica, e, além do mais, uma crise institucional profunda que o presidente da República tem conseguido nos proporcionar todos os dias. E ainda mais após aqueles atos que ele estimulou ontem, de pessoas pedindo a volta da ditadura, pedindo os golpes, a intervenção militar e mandando fechar Congresso e Supremo. É lamentável que a gente tenha ainda isso tudo acontecendo no meio de tanta tristeza. No mais, eu queria te deixar um abraço, um beijo, te agradecer e fica à vontade para se despedir. Também. Obrigada, um abraço e um beijo para todo mundo que esteve com a gente aqui. Um beijão em você, Marcelo. E é isso aí. Quem pode, vamos ficar em casa e vamos tentar mudar esses dados aí. Um grande beijo, boa noite para todo mundo. Valeu, Maria Luísa. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado por estar acompanhando. Quarta-feira a gente deve estar de novo por aqui, a gente vai divulgar, viu? Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.